Vamos entrar, daqui a pouco vamos dar início ao nosso culto. Irmãos, vamos daqui a pouco dar alguns segundos, dar início ao nosso culto. E gostaria de estar convocando a igreja, tá? Para estar já entrando, para nós iniciarmos o culto. Amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. Vamos dar o início ao nosso culto nesta noite, de culto de adoração e louvor ao nosso Senhor. E gostaria de convocar a igreja a ficar em pé neste momento, que nós vamos ler a palavra do Senhor. É um texto bem conhecido, né? Um texto que tem falado aos nossos corações todo dia. E eu queria ler o Salmo 139 com a igreja, 23 e 24. O Senhor tem falado muito aos nossos corações no dia de hoje, para nós realmente pedir isso ao Senhor. Pedir ao Senhor que Ele olhe para nós nesta noite, amém? Vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos, amém? Que nós possamos repetir todos juntos como igreja, amém? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos, amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nessa noite, queremos, Senhor, te pedir, Senhor, a tua bênção sobre esta igreja nesta hora, Pai. Deus amado, nós iniciamos esse culto, já pedimos ao Senhor que Tu nos sonda. Sonda os nossos corações, sonda os nossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, vê se há algum caminho mau nas nossas vidas nesta noite, para que nada venha impedir nesta noite a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Que tudo que nós fizemos nessa noite seja para honrar o Teu nome. Que seja para o Senhor, para agradar o Senhor. Não para agradar a ninguém, somente ao Senhor, Pai. Então, nesta noite, Pai, eu te peço, Senhor, que Tu nos ajude a não repetir os nossos erros. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, que tão de perto nos rodeia, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós nessa noite, passeia no nosso meio, adentra nesta casa, faz morada no nosso coração, transforma a vida nesta hora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tudo fazemos para o Senhor, nada para ninguém, é tudo para o Senhor, Pai. Muito obrigada, abençoe os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão assistindo a gente através da live, Senhor, tome todos nas tuas mãos, Pai, e faça, Senhor, conforme o Senhor quer nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus, amém. Vamos orar, vamos chamar o Ministério de Louvor para junto conosco, através do louvor também, louvar e adorar o Senhor também, orar através do louvor. E nós estamos junto com o Ministério de Louvor cantando, amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Estão todos aqui reunidos com um só propósito, que é adorar a Deus, amém? Amém. Glórias a Deus. Então nós vamos estar declarando para o Senhor, para que Ele venha, como a irmã mesmo já leu no texto, sondar os nossos corações, nos transformar diariamente, porque nós precisamos dessa transformação. Aleluia. Mas só tem um jeito, irmão, de alcançar essa transformação de coração, essa transformação de alma. E o jeito é pela palavra de Deus. Se nós investimos em um relacionamento sincero com o Senhor, através da leitura diária das Escrituras, nós vamos ser transformados. Então não adianta nada a gente ficar cantando para o Senhor aqui, meu Deus, sonda-me, me conhece, Senhor, muda a minha vida, se a gente não toma uma atitude com o Senhor para investir no nosso relacionamento com Ele.
Então que nós venhamos, a partir desse louvor, que é uma oração, tomar uma atitude a partir de hoje, para que nós venhamos ter um relacionamento sincero com o nosso Deus. O Senhor quer um relacionamento comigo e contigo. O Senhor quer que nós venhamos largar a televisão, largar o celular, largar tudo aquilo que nos atrapalha para orar, para ler as Escrituras. Então que nós venhamos tomar essa atitude em nome de Jesus. Comece a partir de mim, hoje, mudando a minha vida, tomando as atitudes, tipo, pedir perdão ao meu irmão. O que é que está me atrapalhando de ter um relacionamento melhor com Deus? Nós venhamos refletir através desse louvor. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Ó Senhor, nós estamos fazendo essa oração, meu Pai. Irmãos, a única maneira de Deus nos usar é nós deixarmos com que Ele nos use através de um coração disposto. Sonda-me, Ó Deus, nós te pedimos, traga-nos transformação, ó Deus. Que seja hoje, Senhor, o dia de nós tomarmos uma atitude diferente, Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor, ó meu Pai. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fundo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Se você está com o coração cheio de gratidão, cante esse louvor. Esse refrão, irmãos, mais alto. Porque o Senhor não falha na sua fidelidade, no seu amor. Tu és tão bom, ó Jesus. Aleluia. Olha que coisa linda. É porque Jesus é muito maravilhoso. E não falha em nenhuma das suas promessas. Glórias a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Sobe o meu louvor e desce glória. 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 Desce glória. Sobe o meu louvor e desce a glória. Desce glória. Sobe o meu louvor e desce a glória. Desce glória. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Às Deus. vezes, precisa sentar no Jesus. Sim, Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém suado aí? Acho que tem, né? Vamos agora, nesse momento, nós vamos fazer nosso momento ofertório, tá? E nós vamos ofertar os nossos dízimos e ofertas em nossa vida, né? Amém? E nesse momento, o dízimo é aqui e a oferta no coraçãozinho lá, né? No gasofilácio do coração, tá? Então, eu gostaria que o irmão estivesse botando aqui. E neste momento, também gostaria de chamar a irmã Isabel para fazer o solo, juntamente com a igreja. E nós, nesse momento, ofertamos o nosso dízimo, oferta, em nossa vida. Amém? Amém. Lá em Ezequiel 37, nós vemos o profeta falando sobre a visão de um vale de ossos secos. É justamente o que nós iremos cantar nesta noite. Talvez a gente chegue em algum lugar e veja, vou pregar não, tá, pastor? Mas é necessário falar para a gente poder entender que ainda existe vida. Ainda existe vida. Nós não entramos nesta casa, nesta noite, por acaso. Existe vida onde o médico disse que já acabou. Existe emprego onde a porta o homem disse que fechou. Existe vida. Porque quando Ezequiel falou, aquele vale de ossos secos, aquele monte de osso, levantou, ficou de pé e virou o quê? Um exército. Existe vida aí. Aleluia. Glória a Deus. Você conhecer, pode louvar nesse momento, crendo que Deus é o reinício para tudo na sua vida. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí.
Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Isso é o Senhor falando para a tua vida. A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Aleluia. Temos que crer, irmãos, nisso. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Aleluia. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Oh, existe vida aí. Existe vida aí. Glória a Deus. Ser humano nenhum tem poder de dizer que acabou. Existe vida aí. Glória a Deus. Amém? Gostaria que possa chamar o pastor para orar pelo dízimo, oferta e por vidas nessa noite. Amém? Graças e paz. Amém? Eu estou feliz. Eu estou feliz por causa do louvor, depois vocês vão entender. E Deus tem ministrado. Mas nessa noite também, estou feliz também. Porque a gente precisa orar por uma jovem, né? Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. E ela vai estar agora indo, né, para a Universidade Rural. Amém? Isso aí. Eu estou muito feliz porque essa é uma alegria de um pai, né? Vem para cá vocês estão fazendo o que aí? Esperar eu chamar? Né? E quando a gente cria filhos, eu pensei assim, o que eu vou falar? Eu vou falar o que está no coração do pai, coração do pastor. Eu fico muito feliz, porque é uma alegria quando um dos nossos alcança algo a mais. Eu tenho certeza que esse é o desejo de Renato, desejo de Cíntia, de Elisângela, desejo de Sara e desejo da própria Cíntia. Daqui a pouco é a Sara. Eu não sei o que eu vou fazer quando vocês forem embora. Né? Mas você vai embora, você não vai embora. Você vai ficar 4 anos lá, 4 ou 5? Ih, meu Deus, misericórdia, podia ser 4. Né? Você vai ficar 4 anos lá. 5, estou falando 4. Daqui a pouco Deus vai, muda isso aí. Muda essa história aí. Você vai ficar 5 anos lá. Mas você vai continuar sendo nós. Mas eu queria desejar uma coisa para você assim. Aonde você for, seja benção. Se tu uma benção. Ela vai fazer faculdade de zootecnia.
quem faz faculdade de zootecnia termina como? Diz aí para mim. Ué, como assim? Bacharel em quê? Zootecnia, mas é o quê? Zootecnóloga, o que que é? Eu vou ser como assim? Zootécnica. Quem que trabalha com zootecnia? Não vai parar no Rio. Não é trabalhar em zoológico, tá? É trabalhar com? Reprodução animal. Desenvolvimento de vacina, cuidado de animal. Olha que trabalho vocês têm. Então, filha, vai um carinho do teu pastor. Seja a maior zootecnóloga que você puder ser. A melhor. Que lá eles vejam que tem uma serva do Senhor, que o Senhor honrou, e que você vá muito longe. Que você não fique no Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai para a Alemanha, você vai para a Áustria, mas nunca esqueça, tem um Deus. Honre teus pais e a tua mãe, teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. E seja muito feliz. E agora estou pedindo a alguém, se alguém quiser tocar bateria, me ajuda. Tá bom? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. Estou muito feliz, muito mesmo. Parabéns, papai. Parabéns, mamãe. Daqui a pouco é a Andressa, Débora indo embora. Né? Daqui a pouco estão casando também, em nome de Jesus. Vou casar vocês. Ainda vou casar vocês. Né? Significa que você vai, mas eu vou casar. Eu quero casar. Me manda uma carta assim, pastor, estou na Itália. Vem me casar aqui na Itália. Eu vou lá te casar. Manda só a passagem. Entendeu? Eu vou lá casar vocês. Tá bom? Muito feliz nessa noite. Vamos consagrar ao Senhor. Papai quer falar? Mamãe quer falar? Né, a gente fez um culto, né? E nesse culto que a gente fez, né? E alguns irmãos estavam aqui. Deus, ele simplesmente tem uma irmã minha, irmã do coração, irmã evangélica também, né? Irmã em Cristo. Isso, irmã em Cristo, obrigada. E para vocês verem que tudo é Deus que está no controle, irmãos. E essa irmã em Cristo, ela se levantou e ela falou, quando eu falei com ela, né, alguns irmãos estavam aqui e ouviram, quando eu falei com ela, assim, Cíntia passou, foi selecionada, e ela me abraçou e falou assim, Elisângela, pode deixar, que o aluguel dela lá é minha responsabilidade. Então, assim, e outras coisas, irmãos, que muita coisa assim que Deus tem assim, feito, entendeu? Não tem nenhuma dificuldade para a gente arrumar casa lá. A gente, semana passada, sábado, agora a gente foi lá dar faxina, botar as coisas no lugar, né, as camas, o guarda-roupa. Não teve nenhuma dificuldade, porque Deus, ele, sim, preparou tudo, entendeu? A gente só está sendo instrumento, o resto tudo é Ele que está fazendo. E eu creio que não é em vão, entendeu? Não é simplesmente uma faculdade. É uma ação divina da Cíntia ir para lá, porque em janeiro estava tão ansiosa, tão preocupada. E eu falei para ela, não estou nem preocupada, porque na hora que for para ir, Deus vai te mandar. Estou nem aí, eu falei para ela, né? E Deus levantou ela nesse momento, porque eu sei que tem vidas lá. Não é apenas estudar. Tem vidas lá que Deus vai agir através da Cíntia, entendeu? Então, o servo de Deus, ele não vai num lugar apenas por ir, não é coincidência, não é o acaso, é a ação do Senhor, e eu creio que com a Cíntia não é diferente. Nós simplesmente precisamos estar guardando em oração, porque o adversário é sujo, mas maior é o nosso Deus, que faz todas as coisas, amém, irmãos? Então, não tenho dúvida nenhuma que Cíntia não só vai estudar, mas é um instrumento de Deus naquele local, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nessa noite nós só temos a Te agradecer por tudo que o Senhor já ministrou no nosso coração, ó Deus, pelo louvor, ó Deus, entoado, ó Deus, pela alegria, pelo gozo do Espírito Santo, ó Deus, por estarmos aqui nessa noite. O Senhor, nós te agradecemos e consagramos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas finanças. Nós consagramos no teu altar nessa noite. Mas também, Senhor, nessa noite, nós queremos te agradecer por essa vitória, Senhor. Ó Deus, porque a tua filha, ó Deus,
realizou aquela prova, ó Deus, se esforçou, mas sabemos que a bênção do Senhor está, ó Deus, sobre a vida de Cíntia, está sobre a vida da casa dela, Senhor, e eu tenho certeza, Senhor, que foi o Senhor que abriu essas portas. Então, Pai querido, nessa noite nós consagramos vida de Cíntia, nós consagramos esta faculdade, Senhor, nós repreendemos, ó Pai, todo o poder do mal, tudo aquilo que o mal tentaram, ó Deus, contra a tua filha, ó Deus, naquele lugar, toda ideologia, tudo aquilo que está contrário à tua palavra naquela faculdade, nós anulamos pelo poder que é no teu nome, que ali ela seja a luz, que ali ela seja o brilho do teu Espírito Santo, e que ela seja a melhor, Senhor, que ela se destaque, Pai, e que ela vá longe, Senhor, mas que ela lembre sempre que tem um Deus dos céus, que a ama, que cuida e que abre as portas, e que portas que Ele abre, ninguém fecha. Senhor, derrama da tua unção sobre a tua filha, use-a, ó Deus, onde ela puder estar, use para ela testemunhar do Senhor, e faça, ó Deus, com que ela cresça, com que ela apareça, com que ela, ó Deus, esteja, ó Deus, no centro da tua vontade, e que o teu Espírito Santo seja glorificado por essa vitória, Senhor. Senhor, nós te pedimos por outros jovens nessa noite, nós proclamamos aqui, Senhor, levanta daqui, ó Deus, doutores, levanta daqui, Senhor, juízes, ó Pai, levanta deste lugar, Senhor, pessoas que vão governar o nosso estado, que vão governar o nosso município com excelência, com princípio, com a tua palavra. Faz desse lugar, Senhor, cada vez mais celeiros de dons, como o Senhor fez na vida de Cíntia, na vida de Carol, e agora, Senhor, tenho certeza que outros virão. Abre as portas, que teus filhos recebam a tua bênção, e que eles sejam felizes, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Fica conosco, consagramos a vida de Cíntia em tuas mãos, nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Isso, dá um abraço aqui, ué. Abençoe. Ainda de pé, querido. Obrigado, diaconisa. Quero agradecer a Deus. Cadê? Eu queria que os nossos visitantes fizessem um sinal assim. Cadê os visitantes? Isso, em nome de Jesus. Como é que a igreja faz? Isso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Glória a Deus. Amém. Obrigado, diaconisa. Eu pedi a diaconisa, falei, deixa comigo agora, deixa com o Espírito Santo. Estou entendendo que é da vontade do Senhor assumir a partir daqui. João capítulo 5, acabamos de ouvir um louvor e eu estava ali assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já está ministrando na tua igreja. Então, espero que o louvor tenha preparado você para ouvir a palavra. E que nessa noite, toda a conversa paralela, tudo que possa tirar nossa atenção nessa noite, seja retirada do nosso meio. E que você ouça Deus falando nessa noite, não o teu pastor, mas que você ouça Deus falando, ministrando na tua vida nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia, João capítulo 5, verso de 1 a 14. João capítulo 5, verso de 1 a 14. Todos acharam? Vão entender porque que a irmã acabou de cantar um louvor que está totalmente a ver com a palavra. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser sarado? Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar,
outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Amém? Feche teus olhos. Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, com poder e autoridade do teu Espírito Santo. Que diminuamos, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir. Faça assim, Senhor, porque daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar. Logo após a mensagem, as nossas irmãs da nossa MCM estarão adorando ao Senhor. E eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção na palavra que temos nessa noite da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus chega neste lugar e cura um paralítico. Paralítico que é curado por Jesus num dia de sábado, e as pessoas estavam preocupadas porque era sábado. Os judeus chegam para esse homem e diz para ele: por que você está carregando a sua cama? Por que você está carregando o seu leito? Não é lícito. Era lícito, por exemplo, pela lei, você carregar o leito com alguém em cima. No sábado você não poderia trabalhar, era o dia do descanso. Mas aquele homem, ele ouve Jesus falando e ele diz: olha, aquele que me curou me mandou carregar a minha cama. E eu estou aqui carregando a minha cama, estou aqui todo feliz, estou aqui todo alegre, porque eu fui curado. E as pessoas estavam preocupadas, os judeus estavam preocupados porque que dia que era. Aquele homem não estava preocupado com o dia. Ele estava preocupado que naquele momento tinha recebido o que ele estava esperando há muito tempo. Ele estava esperando ser curado. E naquele momento ele foi curado. A grande pergunta, a grande questão para nós é que, na verdade, o desejo de Deus não é agradar a homens, não é agradar a religião. O desejo de Deus não é agradar os judeus, o desejo de Cristo, na verdade, é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É Jesus ir a um lugar e fazer maravilhas e curar vidas. Eu queria nessa noite pensar com você que Jesus foi a um lugar. A Bíblia diz que Jesus chega a esse tanque de Betesda. E esse tanque de... Primeira coisa que eu quero pensar com você antes de eu falar do tanque de Betesda. Jesus estava em Jerusalém para uma festa. E ele não se liga na festa. A Bíblia diz que o povo estava preocupado com a festa, Jesus se afasta e vai a esse tanque de Betesda. Esse tanque de Betesda, no contexto desse texto, mostra uma visão para Jesus. E a diaconisa acabou de cantar. Uma visão onde você vê muitos enfermos, onde você vê muitas pessoas enfermas. A Bíblia diz ali que naquela visão que Jesus tem, estavam enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e eu ainda posso dizer para você, e algumas outras enfermidades. E aonde você vê enfermo, aonde você está enfermo, onde você só vê enfermidade,
Parece uma coisa muito assustadora, mas não, na verdade, quando você vê só enfermidade, é uma enfermidade puxando a outra. É um tendo uma enfermidade, daqui a pouco aparece outra. Se você, por exemplo, se a pessoa é paralítica, se ela não se movimenta, daqui a pouco ela está com problema nas costas, daqui a pouco ela está assim. A visão que Jesus está tendo daqui é uma visão de um lugar de morte, de um lugar onde pessoas estavam morrendo. Mas o contexto, mas a explicação do termo Betesda, hebraico, quer dizer lugar de misericórdia. Aqui, na verdade, Jesus estava olhando, vendo os enfermos, e era como se Jesus estivesse chegando, por exemplo, num hospital. Um hospital onde as pessoas são cuidadas, onde as pessoas esperam a cura, onde as pessoas muitas vezes estão perdendo a sua vida está se esvaindo, mas ali tem cuidado. Ali tem lugar, as pessoas se cuidam. Ali tem alguém cuidando delas. E a Bíblia diz que Jesus chega nesse tanque de Betesda, e tem 5 entradas, 5 pavilhões assim, e vê vários enfermos. Aquele lugar era lugar chamado Casa da Misericórdia, aonde as pessoas estavam esperando a cura. Era como se fosse um hospital. Era como se fosse algum lugar, um lugar onde as pessoas estavam morrendo, onde as pessoas estavam esperando sair, onde as pessoas estavam esperando um milagre. Mas a Bíblia me mostra que Jesus vê aquilo dali, e a Bíblia diz que Jesus tem compaixão. E aí uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, é que às vezes nós estamos assim. Às vezes o lugar onde nós estamos parece um monte de escombro, parece um monte de gente amontoada, um monte de gente morrendo. Aonde que nós vemos a misericórdia, aonde que nós vemos o lugar onde as pessoas estão doentes. Quando Jesus chega nesse lugar e ele está nesse tanque, nesse hebraico que é chamado lugar da misericórdia, casa da misericórdia, eu começo a ver que é um lugar bom para você se cuidar. Mas não é um lugar final. Mas não é um lugar para permanecer. Ninguém que vai para o hospital quer ficar a vida toda no hospital. Quando você vai se tratar, quando você vai a um lugar chamado Casa da Misericórdia, o que você faz? Você quer sair de lá. Você quer sair de lá e o mais rápido possível. A Bíblia diz que Jesus chega neste lugar e vê essas pessoas. Pessoas que precisam ser cuidadas. Pessoas que precisam ser saradas. Pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor. E aí eu comecei a perceber que existe um lugar de misericórdia para estarmos. Existe um lugar onde nós podemos ser tocados. Existe um lugar onde nós podemos experimentar cuidado. Existe um lugar onde nós podemos experimentar cura. Existe um lugar onde nós somos iguais. E muito interessante que estavam todos enfermos, e a Bíblia cita cada um com a sua enfermidade, mas, na verdade, todos necessitados. Não tinha ninguém que estava são. A Bíblia diz que todos estavam enfermos, coxos, paralíticos e outras enfermidades. Posso citar isso para vocês. Mas era um lugar onde tinha compaixão. Era um lugar onde tinha misericórdia. E onde tinha esperança. Onde tinha alguma coisa para se buscar. E quando você tem somente uma coisa para buscar, o que você faz? Você busca. Eu fico olhando para esses enfermos e a Bíblia diz que os enfermos iam para este lugar. Por que eles iam para aquele lugar? Eles diziam que naquele lugar o anjo vinha, agitava a água, e quando um pulava dentro da água, quando um conseguia chegar lá, era curado. Quando um conseguia chegar lá, era verdadeiramente curado por aquele momento. E aí eu fico pensando, avaliando e vendo que quem está enfermo
procura cura e faz o que pode fazer. Eu me lembro, por exemplo, de Steve Jobs. Por exemplo, ele cita, ele fala assim, se eu pudesse, eu trocava todo o dinheiro do mundo para ser curado do meu câncer. Eu me lembro que muitas pessoas hoje trocariam toda a sua fortuna por uma cura. Mas a gente não pode comprar a cura. A gente não pode comprar o milagre de Deus. O milagre é uma dádiva do Senhor, é uma intervenção do Senhor. A gente não pode. Mas uma coisa é certa. Eles estavam num lugar bom. Lugar da misericórdia. Casa da misericórdia. Você poderia ter escolhido estar em vários outros lugares. Mas você veio para cá. Aqui é a casa da misericórdia. Aonde você pode ser cuidado. Aonde eu posso olhar e falar para você, se somos todos iguais, temos várias enfermidades, estamos juntos. Mas estamos num lugar bom. Estamos num lugar chamado Casa da Misericórdia, aonde pode acontecer alguma coisa, aonde pode acontecer a intervenção de Deus, aonde pode acontecer o milagre de Deus. Aqui se torna o lugar, a Casa da Misericórdia. A gente prefere estar na Casa da Misericórdia do que qualquer outro lugar. Prefiro estar aqui, prefiro estar onde você é cuidado. Prefiro estar onde você está com seus irmãos, onde está com pessoas iguais a você, porque, na verdade, quem é que está tão são assim? Quem é que está tão puro assim? Quem é que não precisa de uma intervenção do Senhor? Quem é que não está orando pela sua família? Quem é que não está esperando o agir de Deus na sua casa? Quem é que não está esperando o milagre de Deus na família? Somos todos iguais. Estamos na casa da misericórdia. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus olha e vê um monte de pessoas mortas, um monte de pessoas, ou melhor, morrendo, um monte de pessoas enfermas. E Jesus olha e diz a palavra do Senhor que Ele cura um. Ele não cura todos. Ele pega, diz a palavra do Senhor que Ele pega e chega para um homem. Ele diz o seguinte, olha o que diz o versículo 3, para a gente entender melhor. Neste jazia uma multidão de cego, coxos, paralíticos, esperando a água se mover, que a água se movesse, porque o anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Repare que está entre colchetes, porque isso era uma teologia, isso era um pensamento que se tinha, isso era uma crença que se tinha, mas na verdade ali só significava a casa da misericórdia, a casa dos enfermos, a casa onde se tinha cuidado, aonde as pessoas passavam e tinha misericórdia por ela, aonde as pessoas pegavam e intercediam a Deus por ela. Mas diz a palavra que tinha ali um homem que havia 38 anos e estava paralítico. A palavra do Senhor diz que Jesus olhou e viu esse homem. Jesus viu esse paralítico. Interessante que Jesus viu, e diz a palavra do Senhor assim, ó, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Eu fico pensando porque nós falamos assim, Jesus teve uma visão de um monte de enfermos, mas Jesus teve a visão de um. E a Bíblia diz que ele cura esse homem. A Bíblia diz que ele vê esse homem. Havia ali um homem de 38 anos. O que eu entendo, o que eu aprendo nessa noite? Irmãos, é que, quem sabe, não é a hora de Deus agir na vida de um de nós. Quem sabe não é a hora de Deus olhar para nós e nos vermos. Quem sabe não é a hora de Deus olhar e operar em um de nós. Porque o Deus continua o mesmo, Deus continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas Ele olha e vê um. Um para Ele mostrar o seu poder. E a palavra do Senhor diz que Ele vê esse homem que havia 38 anos e estava assim. Mas uma coisa muito interessante, irmãos, é que Deus ele olhou o passado, olhou o presente e olhou o futuro desse homem. A Bíblia diz que Jesus, o texto diz assim, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, fez uma pergunta para ele. Você quer ser curado?
Aí eu começo a pensar, Jesus tem olhado para a sua igreja, Jesus tem olhado para os enfermos, Jesus tem olhado para cada um de nós, e muitas vezes Jesus está nos enxergando e fazendo perguntas a cada um de nós. Você quer ser curado? O que você tem para fazer? O que eu tenho para fazer na tua vida? A palavra do Senhor diz que Ele enxerga um, e vendo-o. Eu queria pensar com você que vendo, Jesus está vendo cada um de nós. Jesus está vendo quem somos. Jesus está vendo a nossa necessidade. Jesus está vendo o que nós precisamos, o que nós estamos necessitados. A palavra do Senhor me mostra que Ele só, com a Bíblia, que Ele opera esse milagre na vida de um, mas significa dizer que no meio da multidão Ele enxerga uma pessoa, pode ser eu, pode ser você. E a minha necessidade pode ser saciada. O milagre de Deus pode chegar na minha vida nessa noite. Por que não? Porque Ele pode estar vendo eu nessa noite. Basta apenas eu entender em que lugar que eu estou. A casa da misericórdia ou em outro lugar. Eu posso estar em qualquer outro lugar, irmão, mas na casa da misericórdia é onde Deus pode operar o milagre na minha vida e tocar na minha vida. Prefiro estar na casa da misericórdia. E aí é muito interessante que diz a palavra do Senhor que Jesus olha e vê. Ninguém passa despercebido. Ele vê você e vê a mim. Ele que escolhe quem Ele vai curar, quem Ele vai abençoar ou não. O que me cabe é fazer como esse homem. É 38 anos, é para ir lá? Me pega, me leva, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos estar lá, que eu quero ficar lá, porque se o anjo for lá balançar a água, eu quero que alguém me coloque lá. O que me cabe nessa noite, o que me cabe nesse texto é fazer como ele. E esperar. É esperar a intervenção de Deus. É esperar o que Deus pode fazer. E a palavra do Senhor diz que Jesus fala para ele assim, você quer ser curado? E aí ele responde assim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Tem coisas que ainda precisava ser revelada da vida desse homem. Porque uma coisa é, ele está paralítico. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O que ele responde? Não tenho ninguém. Tem coisas que Jesus quer curar na nossa vida que vai além da enfermidade. Abandonado, ninguém da casa cuidando dele. A Bíblia diz que ele estava 38 anos ali. E 38 anos abandonado, eu não sei se você consegue mensurar, eu não consigo mensurar o que é isso. Eu já começo a ver quando daqui a pouco eu vou ficar velhinho, minhas filhas vão ter que cuidar de mim, e eu fico pensando, Senhor, daqui a pouco elas vão brigar comigo, e daqui a pouco vão querer ir embora, não vão querer cuidar do pai velhinho, Senhor, me leva antes, porque eu não quero ficar sozinho, já fico pensando nisso. Tu imagina que aqui há 38 anos você sem ninguém. A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele expõe a sua ferida. Que ferida é essa, irmãos? Ferida do seu passado. Não tenho ninguém. Provavelmente ele está vendo um monte de enfermo ali, olha, estou aqui do lado, estou vendo, o anjo vai agitar, então vou jogar você lá. E provavelmente os outros tinham pessoas do seu lado e jogavam ele naquele tanque para ser curado, e pela misericórdia de Deus era curado, mas ele não tinha ninguém. Sabe por que não tinha ninguém? Porque as pessoas abandonaram. As pessoas deixaram. As pessoas já não faziam mais companhia para ele, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus enxerga essa alma ferida. E por que essa alma está ferida? Porque essa enfermidade dele era por causa do seu pecado. Sabe quando nós cometemos erros no passado? Sabe quando nós colhemos aquilo que nós plantamos? Sabe quando, às vezes, há feridas abertas? Há coisas abertas na nossa vida por causa das decisões que tomamos? Na verdade, quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz assim, Senhor, não tenho ninguém para me lançar lá, porque a sua vida era uma vida de abandono, uma vida de que as pessoas deixaram de lado. Mas por quê?
Jesus mesmo fala, você pecou, não peque de novo para que as coisas não aconteçam de forma pior. Muitas vezes nós tomamos decisões na vida que nos afastam das pessoas e as pessoas se afastam de nós. Muitas vezes tem cura, na verdade, que vai além da nossa enfermidade física. É dentro da alma, é dentro do coração, é falta de perdão, é coisa que Deus ainda quer libertar, ainda quer liberar. E a palavra do Senhor diz que Jesus, você quer ser curado, Ele fala assim, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Alguma coisa Ele fez para não ter ninguém. Porque ninguém fica sozinho. Ninguém fica sozinho por ter feito bem. Ninguém fica sozinho por ter tratado bem. Você trata mal, você vai colher. A Bíblia, a maior lei e mais certa lei do mundo, é a chamada lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Planta hoje discórdia e você vai colher tempestade. Planta vento que você vai colher tempestade. Planta discórdia e você vai colher solidão. Mas a Bíblia diz que ele abre para Jesus e diz assim, não tenho ninguém para me colocar lá. E Jesus fala para ele assim, levanta, toma a sua cama e anda. Eu não sei, nessa casa da misericórdia que estamos, qual é a cura que Jesus precisa fazer. Eu não sei o que Ele precisa curar em nós. Talvez seja uma falta de perdão. Talvez seja pecado do passado. Talvez seja coisas que não agradaram ao Senhor. Talvez seja estar colhendo a semente que foi plantada lá no passado. Pastor, isso está acontecendo comigo porque eu estou colhendo o que eu plantei. Eu queria dizer para você que mesmo assim, mesmo estando moribundo, mesmo estando no seu último estágio, mesmo estando há muito tempo enfermo, Jesus é suficientemente poderoso para nos curar e nos libertar nessa noite. Agora só ele pergunta assim, você quer? Você quer ser curado? Você quer nessa noite liberar perdão nessa noite? Você quer tratar o teu passado? Você quer perdoar, você quer ser perdoado? Você quer ser curado nessa noite? Talvez, irmãos, quando ele olha para esse homem, quando esse homem olha para Jesus e fala o seguinte, Senhor, não tenho quem? Ele não pergunta nem quem é que está falando com ele. Porque está tão florado a sua condição, está tão aflorada a sua condição, que ele diz assim, eu não tenho ninguém. E Jesus fala para ele assim, levanta, toma a tua cama e anda. E depois Jesus diz para ele assim, olha, vá, não peques mais. Não cometa as mesmas coisas que você cometeu, para que não te aconteça coisa pior. Eu não sei o que aquele cara fez. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. O que ele fez ele ficar paralítico. O que ele fez ele ser abandonado. O que ele fez ele parar no tanque de Betesda. O que ele fez foi o que ele colheu da vida dele. Eu queria pensar com você que para onde ele foi era o lugar da misericórdia. Mas ele tinha um Deus que estava ali. Eu queria pensar com você que o que ele fez transformou nele num paralítico. A Bíblia diz que, e aí eu posso dizer para você, nem toda enfermidade é consequência daquilo que a gente tem, né? Nem toda enfermidade. Já faço uma menção, por exemplo, pastor, isso aí foi porque ela fez. Não tem nada a ver. Jesus sendo interpelado pelos fariseus, pai, quem pecou, este ou os pais deles? Jesus, não, ninguém pecou, mas se ele está assim para a manifestação da glória do Senhor. Nem sempre aquilo que nós adquirimos é consequência do nosso pecado. Nesse caso, Jesus diz, o teu pecado te fez chegar a esse ponto. O teu pecado te fez se tornar paralítico. O teu pecado te fez fazer você chegar neste lugar enfermo. Agora, tem uma coisa aqui. Ele está na casa da misericórdia com o Deus da misericórdia. Ele está na casa da misericórdia com o Deus da cura. Ele está na casa da misericórdia com Jesus, o Nazareno.
E Jesus perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Jesus está aqui. Você está na casa da misericórdia. Talvez ele esteja olhando para você e vendo um monte de ossos, vale de ossos secos. Não sei qual a visão que Jesus está tendo nossa, não. Eu não sei, não. Eu acho que ele está vendo um povo levantado. Eu acho que ele está vendo um povo alegre. Que coisa linda. Estava aqui adorando ao Senhor. Falei: Senhor, muito obrigado. E ouvindo, e de vez em quando eu olho para trás, eu ouço a igreja cantando. Eu fico assim maravilhado, porque na verdade, como falei hoje de manhã, quando você vem para este lugar, você tem que discernir a presença do Espírito Santo. Porque você está aqui por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus agindo na igreja, é o Espírito Santo que tem que ser adorado. Mas qual é a visão que Jesus está tendo mesmo? Eu não posso te dizer. Mas talvez ele, paralítico ali, ele estava tendo uma visão daquele lugar. E talvez você está tendo uma visão. Como é que você está? E talvez você está tendo uma visão como teve aquele homem. Naquele momento ele estava ossos sequíssimos, sem sentimento, sem companhia. Ele estava ali, com os seus projetos falidos. Ele estava ali sem esperança. Ele estava ali em busca de uma cura. E talvez na verdade ele estava ali como um vale de ossos secos. Estava todo mundo enfermo. Mas a Bíblia diz que chega Jesus, o Nazareno, que não está preocupado com festa de judeu, que não está preocupado em agradar a homens e agradar os judeus. A palavra do Senhor diz que Jesus chega neste lugar e essa casa da misericórdia se transforma em casa do milagre, em casa da mudança. Essa casa aqui, ela pode ser a casa da misericórdia, mas ela só vai se transformar na casa da mudança quando nós formos curados. Eu não sei o que está precisando ser curado aí. Eu não sei o que Jesus precisa fazer na tua vida. Eu não sei que visão que ele está tendo de você nessa noite. Ele pode estar vendo você muito bem, mas ele também pode estar vendo você enfermo. Ele pode estar vendo você há 38 anos procurando em outros lugares a cura. Tem pessoas que estão procurando curas até hoje. Em um copo d'água, em cima da televisão, não vai te curar. Em simpatia, não vai te curar. Tem pessoas que estão procurando cura num centro de macumba, no centro espírita, não vai te curar. Eu posso dizer para você, tem pessoas que vão procurar a cura e talvez na medicina não vão encontrar a cura. Na ciência não vão encontrar a cura. Mas Jesus é a cura. Jesus é a cura. Eu estou entendendo nessa noite, pensando com você, que talvez Jesus esteja vendo você assim, olha, procurando em muitos lugares. Querendo se satisfazer em muitos lugares, querendo ter vitória em muitos lugares, mas ele está falando assim, transforma essa casa de misericórdia, onde tem a misericórdia, em lugar de bênção para a tua vida. Transforma essa casa onde eu posso fazer o milagre. Transforma essa casa na casa do milagre. E só depende de você, porque ele está aqui. E ele pode achar você nessa noite. Eu não sei o que você tem para ser curado. Talvez você esteja aqui nessa noite, pastor, eu preciso de uma intervenção do Senhor na área física. Talvez você esteja aqui nessa noite, pastor, eu preciso liberar perdão. Talvez você esteja aqui nessa noite, pastor, eu preciso de uma intervenção na minha casa. Fala isso para o Senhor. Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero a libertação. A última palavra não foi dada, irmãos. O tanque de Betesda está cheio. O tanque de Betesda tem um monte de enfermo, mas Jesus chega no tanque de Betesda, porque não pode chegar na tua casa. Jesus chega no tanque de Betesda, por que não pode chegar nesse lugar? É o mesmo. Jesus chega no tanque de Betesda e pode fazer daquele lugar um lugar de bênção, um lugar de pessoas salvadas, salvas, remidas, curadas pelo poder dele. O que queres que eu te faça? Eu queria orar com você nessa noite. Vamos ficar em pé.
a palavra do Senhor diz que Jesus chega para ele e diz o seguinte: levanta, toma teu leito e anda. Eu queria nessa noite pensar com você numa forma muito feliz nessa noite, de orarmos pela tua casa, mas que você tomasse essa posição, como Jesus falou para esse homem: levanta agora, vem aqui à frente, a gente vai orar pela sua casa. Há alguém aqui nessa noite? Alguém aqui nessa noite que quer cura? Eu não gosto desse negócio de teologia da cura, teologia da prosperidade, você sabe disso. Mas é o mesmo Deus. Ele não mudou. Talvez esteja você aqui nessa noite precisando de cura da tua alma. Talvez pessoas aqui nessa noite chegaram na casa da misericórdia, chegaram na casa onde Deus habita, mas também chegaram numa casa em que, Senhor, só o Senhor para mudar. Ah, tem 38 anos, pastor, tem 50, pode ter 100. Ele é o mesmo. Alguém que nessa noite, que por um acaso entendeu, falou assim: pastor, eu quero ser curado da alma. O que você precisa, querido? O Deus que nós servimos está aqui. O Senhor Jesus está aqui, Ele é o mesmo. Quem aqui entendeu que precisa ser curado para liberar perdão, irmãos, libera perdão hoje. Jesus está voltando. Larga o teu passado. Libera perdão no nome de Jesus, porque o perdão cura. Por isso que muitas vezes as pessoas estão doentes psicologicamente porque não liberam perdão. Estão doentes, longe da presença do Senhor, longe de ter uma saúde completa, porque não libera perdão. É hora de liberar perdão. É hora de largar o passado. É hora de chegar a Jesus: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu não tenho ninguém, eu quero voltar lá e me arrepender do que eu fiz. Não quero mais colher o que o diabo está colocando para eu colher. Eu não quero. Eu não quero mais. Eu plantei errado, Senhor. Mas o Senhor tem poder para mudar a semente que eu plantei lá no passado. E eu digo para você: faça isso enquanto é tempo, antes de você chegar no tanque, antes de você se tornar enfermo, antes de você morrer espiritualmente, antes de você morrer espiritualmente. O mesmo Jesus que estava ali, tocou naquela vida, curou ele fisicamente e curou ele por uma vida inteira. Ele viveu novidade de vida na presença do Senhor. Então, nessa noite, irmão, não deixe de clamar a esse Jesus. O que queres que eu te faça? Você quer ser curado? Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus, para de procurar desculpas. Para de procurar desculpas, pastor, mas eu fui ofendido. Não sou eu que tenho que liberar perdão. Eu fui ofendido. Quem tem que me pedir perdão é Ele. A Bíblia me ensina que se teu irmão pecar contra você, você é que vai lá falar com ele. É você que vai se reconciliar com ele. É hora de a gente largar essas amarras que nos prendem e nos faz ficar doentes. É hora de corrompermos com o passado e colhermos coisas boas na nossa vida. Eu não tenho ninguém, pai. O que eu fiz foi errado. Jesus falou para ele assim: levanta, toma a tua cama e anda. Que nessa noite Jesus tenha achado você. Jesus cure você. Que nessa noite Ele mude a tua vida, a tua casa. Senhor Deus, nessa noite nós exaltamos o Teu nome, Pai, porque só Tu és Deus em Israel. E esta casa que é o lugar do cuidado, o lugar da misericórdia,
nessa noite ela se transforma no lugar da cura, no lugar da bênção do Senhor, no lugar aonde o Senhor opera. Então nessa noite, Senhor, se o Senhor pergunta isso para nós nessa noite, Pai, eu quero dizer para o Senhor que haja cura no nosso meio, que o Senhor cure, ó Deus, os meus irmãos fisicamente, que o Senhor cure os meus irmãos espiritualmente, que o Senhor cure, ó Deus, os meus irmãos emocionalmente, que nós sejamos, ó Deus, curados por completo, que nada, nenhumas amarras, nenhuma falta de perdão, Deus, nada daquilo que fizemos no passado venha nos condenar nesta noite. Nós anulamos pelo poder que há no Teu nome, nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, e dizemos nessa noite, Senhor, cura-nos, ó Pai, cura, lava-nos e seremos curados, e teremos nova vida com o Senhor. Senhor, se alguém aqui nessa noite ainda, Senhor, não foi capaz de dizer essa oração, Senhor, que ele ou ela, ó Deus, tome essa decisão nessa noite. Que queres, eu quero liberar perdão. Que queres, eu quero romper com o passado. Que queres, eu não quero colher mais aquilo que eu plantei. Eu quero colher outras coisas. Eu quero colher novidade de vida. Eu quero viver uma vida. Eu quero ressuscitar. Eu quero levantar. Eu quero me tornar novo novamente. Eu quero voltar à forma original. Eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, nessa noite, que haja cura no meio da tua igreja. Cura a tua igreja, Senhor, e não nos deixa enfermos, Pai, porque a tua vontade, Senhor, é dizer à tua igreja: levanta, toma a tua caminhada. Igreja, levanta, toma a tua caminhada. Larga essa enfermidade, seja curado pelo poder que é no nome de Jesus. Ó Deus, nessa noite aqui, Pai, eu entrego essas famílias aqui representadas. Senhor, em nome de Jesus, a cada irmão, ó Deus, que está aqui na frente nessa noite, Senhor, cura primeiro ele, cura primeiro ela, ó Deus, cura a tua igreja primeiro, Senhor, e em nome de Jesus, cura cura parte da família, cura toda a família, Senhor. Cura aquilo, ó Deus, que eles vieram trazer aqui nessa noite. Eu sei que tem irmãos aqui que vieram apresentar as suas filhas, vieram apresentar os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, cura nessa noite. Ó Pai querido, vai ao encontro dessa vida e traz a cura para essa casa, traz a cura para esse quintal. Em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor, saúde espiritual, que haja saúde mental, ó Deus, que haja paz naquele lugar. Tu és a paz, Senhor, em o nome santo de Jesus. Venha nos curar, cura os teus filhos, ó Deus, com teu poder e grande glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre os teus filhos e faz, ó Deus, o teu Espírito transbordar na família dos teus filhos. Toma cada quintal, cada casa, cada casamento, cada relacionamento, Senhor. Traz a cura, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso e não há impossível para o Senhor, nem o câncer é impossível para o Senhor. O Senhor tem o poder de trazer a cura, o Senhor tem o poder de curar. E eu sei, Senhor, que estamos aqui na casa da misericórdia, mas temos aqui conosco o Deus do milagre, o Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, Deus dos deuses. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, cura a tua igreja para a tua honra, Pai, e tua glória nós pedimos nessa noite, em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Querido, nessa noite que a gente saia daqui, toma a cama e anda. Seja curado. O que está te prendendo aí? O que está aqui dentro, cara? Seja curado antes que Jesus volte. Seja curado antes que você morra espiritualmente. Seja curado pelo poder que há no nome de Jesus. Ele é poderoso. Que essa igreja seja curada, Senhor, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Eu creio na cura do Senhor. Eu creio na movimentação do Senhor. Eu creio naquilo que Deus pode fazer nessa noite. Eu creio que Ele pode fazer na tua casa nessa noite. Eu creio que Ele pode fazer nessa igreja. Senhor, cura a nossa igreja, Pai. Cura os nossos relacionamentos. Cura a nossa comunhão, Senhor. Cura este lugar, Senhor. Cura, Pai, cura, Senhor, Tu és o Deus da cura. Creio que Tu és a cura, Senhor. Eu creio que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, graças a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, senta. E seja curado em nome de Jesus. Vou pedir às irmãs da MCM para vir para cá, para a gente estar adorando. Mas, irmãos, nessa noite, que Jesus cure você. Que Jesus cure a tua casa. Eu não sei se você entendeu isso nessa noite. Eu estou entendendo que Deus está querendo curar nessa noite. Deus está querendo curar vidas nessa noite. Deus está querendo curar a tua casa, cara. Deixa Ele curar. Deus está querendo curar o teu coração. Deixa Ele curar. Fala para Ele, Senhor, não me deixa dormir essa noite se o Senhor não me curar. Ele quer curar você. Ele quer transformar a tua vida, cara. Quem sabe nessa noite Ele não está levantando você como aquele exército de Ezequiel 37. Quem sabe nessa noite que seja curada a tua casa, que seja curada a tua vida em nome de Jesus. Deixa eu parar de falar, que senão daqui a pouco eu continuo pregando em nome de Jesus.
tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glórias a Deus. Que benção, hein? Que maravilha. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus abençoe nossas irmãs. Vocês me deem 5 minutos para os anúncios. Quero agradecer muito a Deus pela tua vida. Dizer da alegria que é estar de volta, né? Um domingo fora. Mas como senti falta, tenho certeza que Deus estava cuidando da igreja. E foi muita bênção também domingo passado. Quero agradecer muito a toda a igreja, a toda a liderança. Vamos orar, encerrar. Há mais alguém que nessa noite que entendeu a mensagem, que não quis vir aqui, que quiser vir aqui à frente, fica à vontade, tá? A gente precisa orar. A gente precisa orar e deixar Deus curar a igreja. Que Deus cure você, que Deus cure sua casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Ele pode curar e fazer isso lá. Ele é o Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele não é da Batista, da Assembleia de Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus poderoso, né? Fecha teus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite, explicada. Muito obrigado pelos louvores entoados. Obrigado por Senhor edificar a tua casa. Essa casa, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ela é um lugar, ó Deus, de misericórdia, é uma casa da misericórdia. Mas onde muitas vezes nós precisamos ser curados. E nessa noite cura a tua igreja, cura cada um de nós, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. Nessa noite, Senhor, mostra-nos, ó Deus, as nossas condições e nos leva, ó Deus, a um novo momento com o Senhor. Que a gente sinta o teu toque, Senhor, que a gente ouça a tua voz. Levanta, toma a tua cama e anda. Que nessa noite haja cura na tua igreja, cura verdadeira, porque o Senhor não faz nada pela metade, Senhor. O Senhor é o Deus perfeito. E que nessa noite a tua cura esteja presente em cada casa, em cada lar nessa noite,
em cada vida nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que vieram aqui, que estão nos visitando. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo a live, aqueles que vão assistir, Senhor. Que Teu Espírito Santo ministre no coração, que Teu Espírito Santo use essa noite, use esse culto, para continuar falando durante toda a semana a Tua igreja, que haja cura, que o Senhor seja a cura, que nós sejamos curados pelo poder que há no Teu nome. Senhor, nos leve em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê uma semana, Senhor, repleta, Deus, da Tua presença. Que todo movimento nosso essa semana seja para Te adorar, seja para ler a Tua palavra, cantar os Teus louvores, sentir o toque do Teu Espírito Santo na nossa vida, que seja uma semana de santidade, de santificação. Abençoe o Teu povo, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos e fica conosco para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado, fiquem na paz do Senhor. E a igreja fica em nome de Jesus. 5 minutos.